Olá pessoal, aqui é Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Volto aqui ao formato dos vídeos dos tops de recomendações de 5 jogos e desta vez vou voltar aqui aos tops baseados em mecanismos. O mecanismo de hoje é o mecanismo do controle de área ou maioria por área, o Area Majority ou Area Control, que é um mecanismo que se baseia ou está habitualmente associado a áreas que costumam ser mapas, mas nem sempre têm de ser mapas, mas podem ser áreas simbólicas ou funcionais ou representativas de qualquer coisa física ou não física. Pode ser fisicamente, por exemplo, um mapa de um território, uma cidade, uma coisa do género, ou um tipo de produção numa fábrica, mas pode ser também uma coisa não propriamente tangível ou mais física, como por exemplo o domínio de uma ideia política, de um tipo de fazer uma coisa, de um aspecto cultural que não é tão material, mas pode ser representativa num sítio abstrato, como alguma coisa que tem percentagens de influência de certa coisa, ou quando alguma coisa está a dominar outra coisa. Por exemplo, imagina, por exemplo, uma religião que está a dominar no imaginário de uma população, ou que uma maioria de uma população tem, por exemplo, um hábito alimentar. Pode ser qualquer coisa deste tipo que não é tão tangível, não está tão associada a mapas como normalmente tropas ou, por exemplo, uma produção agrícola. Pode ser todas essas coisas. E, portanto, vamos ver aqui hoje 5 jogos que usam esse tipo de mecanismo, cada um à sua maneira, e que para mim são excelentes jogos e boas representações desse tipo de mecanismo. Das listas que eu andei a fazer, obtive muito mais jogos do que estes 5, por isso, de certeza que vou continuar com este top associado ao controle da área ou maioria na área. Portanto, de certeza que vão haver mais vídeos na sequência deste. Mas para já, vamos aos 5 jogos que estão, alguns destes, entre os meus jogos também preferidos. Então, o primeiro jogo que eu acho que faz aqui muito bem, ou usa aqui muito bem o mecanismo de maioria de áreas, é o Lisboa. Porque faz em vários locais. Vamos mostrar então aqui algumas imagens, porque me pediram para mostrar a parte de trás, pelo menos, dos jogos. Então, o Lisboa tem aqui muitos mecanismos interligados e a maioria de controle da área ou maioria de áreas manifesta-se em vários sítios. Por exemplo, nos gabinetes aqui da parte política dos ministros, a quantidade de funcionários que nós lá temos vai influenciar o tipo de ação que fazemos, mas principalmente na Baixa Pombalina, onde estamos a construir os nossos edifícios que nos vão desbloquear os pontuadores com os edifícios públicos associados às ruas, às transversais e às ruas contínuas, verticais e horizontais. Tudo isto são mecanismos de maioria da área que nos vão dar influências também no jogo e todos eles combinam entre si. Portanto, eu acho que isto está muito bem feito. Aqui o modo como está implementado ajuda no tema, tanto esta questão política, ok, das maiorias nas ações que nós podemos fazer, com os custos que vão ter, mas também as maiorias já territoriais associadas aqui ao mapa, que acabam por fazer a representação daquilo que são as influências na construção do plano urbano. Portanto, tudo isto acho que está muito bem feito e eu gosto pessoalmente também muito do jogo e gosto do modo como o mecanismo está implementado. Outro jogo que também tem mecanismos de controle de área muito interessantes é o Troyes. Vamos ver aqui atrás. Porquê? Porque nós temos as nossas áreas no tabuleiro onde vamos ter os nossos dados que podemos usar nas ações. Mas a maioria, o controle da área, o controle das maiorias, está mais associado às cartas, que vão ser as ações que nós podemos fazer, também associadas são uma espécie de missões, os desafios que vão aparecendo aqui das ameaças externas, em que nós vamos colocando os cubos e consoante as maiorias que temos, vamos pontuando ou desbloqueando ações, principalmente também aqui na zona da Catedral, onde temos maiorias e vamos obter bónus também por isso, e também na zona onde vêm os dados. Os dados vêm das localizações, que podemos ter maiorias ou não nos vários sítios, das 3 ordens, do povo, do clero e da nobreza. Portanto, é uma combinação múltipla de muitos mecanismos de controle e domínio da área, com maiorias ou sem maiorias, tem aqui os 2 exemplos, e que depois acaba por ter aqui uma experiência de jogo fantástica. Eu gosto muito deste Troyes, porque depois estas maiorias manifestam-se em recursos que entram no jogo, neste caso os dados são recursos e são também trabalhadores, que os outros jogadores podem usar também, portanto isto é também interativo. Outro jogo que tem
aqui maiorias de área também bastante evidentes, é o Root. É um jogo que eu tenho andado a jogar ultimamente e vamos ver aqui a parte de trás. Trata-se de um jogo de guerra com este aspecto quase cartunesco e quase infantil, mas é um jogo de guerra a sério, em que andamos aqui a lutar com as várias fações, com os gatos, as aves, os outros animais da floresta, os coelhos, as raposas e os ratos aos quilos, e aqui o guaxinim, que também pode ser um castor, podem ser vários, que é então o vagabundo. Nós estamos a controlar clareiras na floresta, basicamente a floresta é o nosso ponto de combate, e depois cada facção tem objetivos específicos para pontuar que estão associados ao controle das áreas, que podem ser partilhadas ou às vezes estão em maiorias, e isso vai desbloqueando as ações consoante os objetivos de cada uma e vai permitindo usar certas coisas. Sendo que, por exemplo, nas condições de vitória podem ser as condições normais, que é acumular pontos, mas também podemos usar algumas cartas com modificadores que nos dizem, por exemplo, que a condição de vitória passa a ser controlar X áreas de certo tipo. Isso muda também. O jogo é interessante ver o que o controle da área como um modo de pontuar através dos pontos de vitória no somatório, ou então dando um objetivo específico que os jogadores podem optar por mudar a meio do jogo, se isto surgir. Normalmente vai surgir com o modo como as cartas estão, a quantidade de cartas e o modo como elas vão circulando no jogo e vão aparecendo. Portanto, isso vai acontecer e pode ser assim também uma forma de termos dois tipos de mecanismos. Principalmente o controle da área é um mecanismo muito usado nos jogos de guerra para determinar o vencedor, quem controlar mais área ou X área, e aqui está uma boa combinação disso, que é tradicional, mas também com o facto de ter os pontos de vitória, e tudo isto associado a um mecanismo de controle da área. Outro jogo do mesmo autor, também do Cole Herbal, que tem também este mecanismo de controle da área que eu gosto muito, é o Pax Pamir. Vamos mostrar, aqui não se vê tanto o tabuleiro, tem estes componentes que são realmente fantásticos. O tabuleiro, aqui nesta versão, que é o Second Edition, é um mapa em tecido, e depois temos estas peças que deitadas representam infraestruturas e ao alto representam exércitos, e isto são as cartas que representam a nossa corte. Trata-se de um jogo de intriga política com mercado económico semelhante aos outros Paxes, em que nós vamos adquirindo estas cartas e construindo a nossa corte, que nos vai definir o tipo de ações que podemos fazer. Aqui o controle da área é muito interessante porque, lá está, o jogo tem 3 fações, 3 exércitos em disputa no território, os russos, os britânicos e os próprios afegãos, e nós vamos poder manipular os 3 exércitos e servir cada uma destas potências de acordo com os nossos interesses tribais. E isso é muito interessante, como aqui o controle da área é algo que nós vamos querer explorar durante o jogo, consoante aquilo que são as relações de forças políticas, e não é propriamente a nossa representação territorial, mas também pode ser porque as nossas tribos também coexistem neste território, e aqui estes cilindros são as nossas tribos, que nos permitem então controlar ou não as regiões e poder, por exemplo, fazer coleta de impostos, ou então criar outras tropas para ajudar cada uma das potências que nos interessa. Portanto, é uma forma também muito rica de usar este mecanismo de controle da área, não de um modo evidente como uma mancha que vamos avançando e controlando o território, mas mais para representar aqui oportunidades políticas diferenciadas que vão acontecer no território e que entram perfeitamente aqui neste tema do jogo, e num jogo que é de caos e de intriga política. Por fim, o outro jogo que tem um controle de área que eu gosto bastante, é aqui uma caixa gigante, é o Eclipse Second Dawn for the Galaxy. Eu não tenho muitos jogos deste tipo, é chamado um 4X, Exploration, Exploitation, Expansion and Extermination. Penso que é isso, não me falta nenhum. Este jogo é a segunda edição do Eclipse, que eu joguei bastante. Joguei algumas vezes, mas 4 ou 5 vezes, se calhar não se pode dizer que seja bastante. E este jogo aqui, como podem ver pelo mapa, é daqueles típicos dudes on the map, né, em que colocamos homens ou representações de equipamentos ou de humanos ou de pessoas no território para representar o nosso controle. Nós temos nossos tabuleiros individuais, mas depois é aqui que as interações vão acontecer e é aqui que vai haver o controle da área, em que nós vamos andando com as nossas naves, com os nossos cubos, disquinhos,
que se ligam ao nosso sistema de produtivo representado no nosso tabuleiro individual, e aqui no mapa nós vamos tentar controlar o máximo de território possível, território que é diferenciado entre si, de acordo com aquilo que é os nossos objetivos, o nosso motor de produção, e depois podemos configurar as nossas tecnologias para aproveitar isso ao máximo, também de acordo com a estratégia que queiramos seguir, porque não temos propriamente de exterminar os outros para ganhar, temos outras possibilidades, e por isso é que eu acho que o jogo é tão interessante e versátil. Portanto, tem esta representação do território com hexágonos, e nós vamos tentando controlar o território existente que vai sendo descoberto ao longo do jogo. Temos aqui também a novidade de um território que vai sendo descoberto, e normalmente isto consegue-se fazer quando combinamos o mecanismo do controle de área com o mecanismo dos tabuleiros modulares. E neste caso os hexágonos é uma boa forma de termos aqui um território com liberdade de movimento, com os 6 movimentos que os hexágonos permitem, equidistantes entre si. E pronto, este é um jogo onde tem também aqui o controle da área evidente, porque é um jogo que estamos a explorar, descobrir o território e também possivelmente exterminar os outros jogadores que ocupem um território que nós podemos querer. E pronto, foram estes os 5 jogos que eu acho que implementam muito bem o mecanismo do controle da área, aqui numa vertente mais de gosto pessoal, porque são jogos que eu gosto bastante de jogar e acho que são bons exemplos daquilo que é o design atual de jogos de tabuleiro moderno, sendo que temos aqui jogos de vários tipos, alguns mais típicos Eurogame, como por exemplo Lisboa, como por exemplo o Troyes, e outros que já entram aqui quase nos jogos de guerra, nos jogos mais interativos, onde as interações são mais destrutivas até perante os adversários, como o caso do Root, o Pax Pamir e parcialmente aqui o Eclipse. Então vá, foi um prazer estar aqui convosco a falar de jogos que são, a meu ver, fantásticos. Espero que possa ter sido útil e fico também curioso para saber as vossas opiniões de quais os jogos que vocês preferem mais de controle da área. Com a certeza que vou fazer continuidade a este vídeo. Então vá, Deus!